Boa noite, né, pessoal? Vou começar aqui a aula aqui de introdução à programação. Good night aí, né? Boa noite todo mundo. Já recebi até dicas de janta. Tudo bem. Mas vamos lá. Ó, o que é que a gente tem para a aula de hoje? Operadores lógicos. Agora que começa a brincadeira começa a ficar boa. Certo? Capítulo 6, operadores lógicos. O que são operações lógicas, gente? Elas compreendem a base para a construção de sistemas digitais e da lógica proposicional. Tá? Essas operações ajudam na construção de instruções em que há a tomada de decisões, no caso, a estrutura de decisões. Eles casam bem direitinho com as estruturas de decisões. Tá? A gente vai ver exemplos mais para frente. Para auxiliar no entendimento dos resultados dos operadores lógicos, utilizamos a tabela verdade. Como é essa tabela verdade? Então, tá um exemplo aqui da tabela verdade, certo? Imagine que você tem uma sentença lógica A e outra sentença lógica B. Então, a gente quer saber como é que faz A e B, como é A ou B, não A ou não B, certo? Basicamente, a gente tem esses operadores lógicos. A gente tem um E, ou e não, certo? São os operadores lógicos que a gente tem. Então, se a gente tem um operador lógico A, se a gente tem uma proposição A, que ela é verdadeira, true, e a B verdadeira, true, A e B vai dar true, certo? Se A for verdadeiro e B for falso, então A e B é falso. Se A é falso ou B é verdadeiro, A e B só pode ser falso. E se A for falso e B for falso, A e B só pode ser falso. Ou seja, o que é que a gente pode concluir daí, gente? Quem sabe me dizer? De A e B, o que é que a gente pode concluir? Que ambos têm que ser verdadeiros para ambos serem verdadeiros, né? Exatamente, Elton. Exatamente. Precisa A ser verdadeiro e B ser verdadeiro para A e B ser verdadeiro. Se pelo menos um dos dois for falso, o resultado é falso, certo? Edivaldo fala, é similar à tabela dos sinais. Quais sinais, Edivaldo? Alexandre, você lembrou de porta lógica e tem tudo a ver com porta lógica. Tem tudo a ver com porta lógica. É o mesmo esquema. Exatamente como o Rodrigo está falando, é o mesmo esquema. Certo? Tem tudo a ver. Tem tudo a ver com porta lógica, Alexandre. Sinais da matemática mesmo? Depende como você está pensando nesses sinais aí, viu? Tem um macetezinho que depois eu posso falar disso aí, viu, Edivaldo? Porque, por exemplo, mais com menos, ele vai dar menos, ou seja, o falso. Mais com mais, ele vai dar o verdadeiro, por exemplo, que ele continua sendo mais. Sinais iguais, geralmente, ele tende a ser positivo e diferentes negativo. É similar nessa questão aí. Eu sei que não é igual, mas tem uma Ah, lógica entendi. Entendi o que você quer parecida. dizer. Não é igual, mas similar, né? Tá certo. Isso. Mas é tipo tabela de sinais também? Não, Vitor. Daqui a pouco eu vou ensinar um macete bem legal para vocês, tá? Mas tem mais a ver com portas lógicas, como o Alexandre falou. Tem mais a ver com portas lógicas. Depois eu ensino um macete já, certo? Então vamos ver A ou B. Então, ó, se A é verdadeiro e B é verdadeiro, A ou B é verdadeiro. Se A é verdadeiro e B for falso, A ou B é verdadeiro. Se A é falso e B for verdadeiro, o resultado é verdadeiro. Se A é falso e B é falso, A ou B é falso. O que é que a gente pode concluir daí, gente? O que é que a gente pode concluir? Não é só B precisa ser verdadeiro, não. O que é que a gente conclui daí? Só um precisa ser verdadeiro. Exatamente, Rodrigo. Se pelo menos um for verdadeiro, o resultado é verdadeiro. Tem que ser os dois falsos para o resultado dar falso. Certo? Vê se você consegue enxergar isso. Se eu tenho A ou B, se pelo menos um deles for falso, for verdadeiro, o resultado é verdadeiro. Se pelo menos um deles. É o contrário do I, né? O I é se pelo menos um deles for falso, o resultado é falso. E o A ou B é se pelo menos um deles for verdadeiro, o resultado é verdadeiro. Certo?
Não A, ele faz o quê? Ele inverte o valor de A. Então, se A é verdadeiro, não A vira falso, certo? E se A for falso, não A vira o quê? Verdadeiro. A mesma coisa para B, certo? Se B é verdadeiro, não B vira falso. Se B é falso, não B vira verdadeiro. Certo? Tudo bem até aí, gente? Alguma dúvida? Eu tenho, embora que eu cheguei agora, mas eu estou compreendendo. Veja só, professor. Tá, quem é? Neuza. Nessa Oi, parte, Neuza. calma, Tudo volta bem? aí, por gentileza. Posso colocar assim. Tudo bem, Neuza? Tudo, boa noite Boa a noite. todos. Diga lá sua dúvida. Se A for verdadeiro e B for falso, significa que seria falso, não era, professor? Desculpe, se A for falso, Sim, se A for verdadeiro e Certo. B for falso, certo? então significa que é falso, não é isso? Depende. Você está falando de A e B ou A ou B? A e B. Exato. Então, realmente é falso sim. Tá aqui. A e B é falso. Se A é verdadeiro e B for falso, A e B é falso. Isso. Só memorizar isso aí, que eu já tinha dado isso, mas eu fiquei com meio dúvida sobre isso. Obrigada, Beleza. professor. Mas isso que a gente fez aqui, gente, foi basicamente a gente ver todas as combinações possíveis, tá? Todas as combinações possíveis entre A e B, dado que a gente tem uma proposição A e uma proposição B. Se A é verdadeiro e B é verdadeiro, se A é verdadeiro, B é falso, se A é falso, B é verdadeiro, e se A e B são falsos, tá? Então a gente fez a composição, a gente fez todas as combinações possíveis entre A e B, entre dois proposições, tá certo? Proposições que eu estou falando aí, gente, por exemplo, eu posso fazer uma comparação, por exemplo, se A maior que 2 e B menor que 5, então aí vai dependendo do valor de A e B, ele vai ver esses valores aí e vai dar um resultado lógico nisso aí. Então eu usei o conectivo aí, no caso E, para, de maneira lógica, unir essas duas sentenças aí, certo? De acordo com essa tabela verdade. Tudo bem até aí, gente? Dúvidas? Ok, professor, pode prosseguir sua aula. Então vamos seguindo. Então, eu escrevi aqui exatamente o que a gente viu. E só será verdadeiro se todas as sentenças forem verdadeiras. Ou só será falso se todas as sentenças forem falsas. E não inverte a sentença. Ou seja, o que é verdadeiro vira falso, o que é falso vira verdadeiro. Certo? Se você quiser decorar, digamos assim, decore isso aqui. Tá joia? Então, vamos seguindo. Então, em JavaScript, como é que são os operadores lógicos? Então, o E, que a gente chama também de AND, em inglês, né? O AND, é o dois sinais de E comercial. Certo? Então, aí como é que a gente utiliza? Retorna a expressão 1, caso possa ser convertido para falso, você não retorna a expressão 2. Certo? Então, ele vai fazer a comparação lógica entre esses dois caras aí. O OU, ele retorna a expressão 1, caso possa ser convertido para verdadeiro, se não retorna a expressão 2. Certo? Isso é outra maneira de ele converter isso aí, tá? Dele transformar isso aí, essas expressões lógicas. E o não, not, ele retorna falso caso possa ser convertido para verdadeiro. Se não, retorna verdadeiro, né? Tá certo? Vamos ver alguns exemplos de operações lógicas, que aí vai ajudar a gente a fixar isso aí, certo? Aí, olha só, eu não vou cobrar isso, uma certa parte eu não vou cobrar isso nem em atividade nem em prova, mas eu estou mostrando que pode aparecer, certo? Então, a primeira coisa é o seguinte, olha, se eu tenho true e true, então o resultado é verdadeiro, certo? Se eu tenho verdadeiro e falso, o resultado é falso. Se eu tenho falso e verdadeiro, o valor que ele vai retornar é falso para mim, certo? Agora, se eu tenho falso e 3 igual a 4, aí a pergunta é 3 é igual a 4, verdadeiro ou falso? É falso. Então, falso e falso é igual a falso. Agora, veja só isso aqui, ó. Se eu tenho gato e cão, ele retorna o quê? Eu tenho duas strings, gato e cão. Veja só, gato não é uma string vazia, certo? Então, ele entende essa não string vazia como verdadeiro. Se eu faço não string vazia e uma outra string, ele retorna para mim essa segunda string, que é justamente esse cara daqui, ó. Como ele está dizendo aqui, ó.
Retorna a expressão 1 caso pode ser convertido para falso, e não retorna a expressão 2. Como ele não pode converter esse cara aqui para falso, porque é uma string não vazia, então ele retorna cão, certo? Aí, ao passo que quando eu faço falso e gato, como falso e qualquer coisa é falso, então ele retorna para mim falso. Deu para entender isso aí, gente? Eu só estou mostrando isso aqui, que isso aqui pode aparecer. Porque isso é uma peculiaridade da linguagem JavaScript. Mas eu não vou cobrar esse tipo de coisa. Eu vou cobrar essas coisas aqui de cima. Ó. Tá certo? Tranquilo até aí, gente? Não entendi o do cão. O senhor pode repetir? Único e ou e não funciona ou funciona diferente. Funciona diferente. Certo, Alexandre? O único é comercial ou um único ou é outra operação. Certo? Eu tenho até que ver em JavaScript se ele é o que a gente chama de i bit a bit e o ou bit a bit. Que ele faz um i lógico bit a bit, certo? Em outra linguagem de programação eu não lembro como é em JavaScript, mas em outra linguagem de programação, esse é comercial sozinho e o ou comercial sozinho, sem ser em dois, são operações diferentes, tá certo? A parte do cão eu vou repetir, certo? Queria que você repetisse o outro slide, ficou um pouco abstrato. Esse daqui? Beleza, David. Ele faz assim, ó. Esse aqui, esse caso do retorno expressão 1, retorno convertido para falso, esse aqui é de acordo com esse cara daqui, ó. Desse de baixo, certo? Pense na tabela lógica que é melhor, tá? Talvez fosse até melhor editar esses caras aqui para botar o resultado lógico, certo? Como a gente viu na tabela verdade. Mas essa é outra propriedade que pode acontecer, que é o quê? Que se você tiver, por exemplo, como eu estava explicando antes, um exemplo aqui do cão, viu, Vitor? Se eu tenho um gato, que é uma string não vazia, e faço i cão, que é uma string não vazia também, então ele retorna gato, e cão, ele retorna cão para mim. Por que isso? Porque, como o gato é uma string não vazia, então ele tem isso aqui como verdadeiro. Aí ele faz verdadeiro e verdadeiro. O resultado é quem? É verdadeiro, só que é o segunda expressão, no caso, o cão. Certo? Que nem tá aqui nesse slide aqui, ó. Tá aqui, ó. Retorna a expressão 1, caso possa ser convertido para falso. A primeira string não pode ter sido convertida para falso, porque ela é uma string não vazia. Certo? É como se ele considerasse os dois verdadeiros. Sim, Vitor, exatamente. É como se ele considerasse os dois verdadeiros. Mas ele retorna o primeiro. O segundo. Quando o primeiro for falso, ele ainda verifica o segundo. A gente vai chegar nisso já, viu, Daiane? Isso aí é que a gente chama de avaliação curto-circuito. Vou falar disso já. Exato, David. Quando for verdadeiro, retorna a segunda expressão. Exato. Como o gato aqui é verdadeiro, retorna a segunda expressão. Tá? Agora você tem que lembrar o seguinte, ó, que isso vale para que nem a tabela verdade. Porque, por exemplo, você fala, gato é verdadeiro, não é a string vazia. Aí faz e false. Por que o resultado então é false? O resultado é false porque qualquer coisa e falso dá falso. Você podia botar true aqui, como tá aqui, ó, true e false. O resultado é false. Se gato é verdadeiro, porque é uma string não vazia, então se você faz e gato de string não vazia e false, então ele retorna false. Deu para entender aí? Ou é o oposto, né? Exatamente, David. Exatamente. Deu para entender, né, Vitor? Beleza. Tranquilo. Olha, professor, eu não sei se... Desculpe, viu, Arthur? Não, passar na sua frente aí. Perguntar o que quiser. De Arthur aqui. O que eu estava perguntando antes de Vitor, eu não vi a sua resposta, professor. Esses operadores lógicos que o senhor botou, exemplo, o que eu quero saber é o seguinte, esse programa vem de Python ou vem do programa JavaScript? O que é que vem de quê? Esses operadores lógicos aqui? Pronto, essa parte aí, é isso que o senhor está clicando. Esse conjunto que o senhor fez, tudinho aí. O que eu quero saber, que programa é esse, para eu ficar treinando em casa, é isso, professor? Não, isso é de JavaScript.
A gente vai dar uns exemplos mais para frente, mas eu acho que vai ficar mais claro com uns exemplos mais para frente. Viu, Neuza? Ela tá falando do VS Code. É do VS Code? Tá certo. Que você tá falando? Eu acho que você tá falando da linguagem de programação, né? Mas se preocupe não, Neuza. A gente vai ver alguns exemplos daqui a pouquinho. Ó, deixa eu só adiantar um pouquinho. Ó. Tem esses exemplos aqui que a gente vai colocar. Tá vendo aqui, ó? Num programa que eu acho que vai ficar mais claro para você entender. Certo? Tá joia? Ó, veja que eu uso operadores lógicos aqui, ó. Tá vendo aí? Aí eu acho que com esses exemplos vai ficar mais claro para você entender. Tá certo? Já a gente chega lá. Deixa eu só terminar aqui de falar esses slides aqui que a gente chega lá. Certo? Então, gente, ó. De maneira semelhante, a gente pode fazer com ou também, tá? Então, ó, true ou true, o resultado é true. False ou true, aí a gente sabe que qualquer coisa ou true, o resultado é true. Então tá aqui, true que eu tô dizendo é verdadeiro, né? True e qualquer coisa é true também, certo? False e 3 igual a 4 é false. Então falso ou falso é falso, certo? Aí vem a pergunta boa, ó. Gato ou cão, o resultado é quem? É gato. Certo? Porque é como se fizesse assim, verdadeiro ou verdadeiro. Mas ele retorna o primeiro verdadeiro, que é gato. Porque gato é uma string não vazia. Certo? Lembrando que é uma string não vazia. Falso ou gato, o resultado é quem? Como o primeiro foi falso, o resultado é o segundo, que é gato. Tá? Alguém levantou a mão aí? Ah, não. É o Davi que quer entrar. Pronto. É isso? Então já eu vou chegar nesse assunto, viu, Neuza? Espera só um pouquinho que eu chego já aí nessa parte. Ele retorna a primeira string não vazia, certo? Não, professor, eu tô falando com o senhor não. Tô falando mesmo com o Gabriel. Que ele tá perguntando negócio, eu tô respondendo a ele. Desculpe, viu? Não, beleza, Neuza. Mas eu chego aí onde você tá, certo? Daqui a pouquinho eu chego. Eu posso falar dessa parte já. Mas eu falo disso já. Então, cadê a outra pergunta? Edivaldo, é exatamente isso aí que você está falando. Ele retorna a primeira string não vazia, certo? Exatamente. Certo? Se você botar aqui, por exemplo, falso ou gato, aí ele faz, primeiro é falso. Falso ou gato, o verdadeiro não é gato? Então ele retorna o verdadeiro, que é gato. Certo? Aí gato ou falso. Aí a gente sabe que gato, uma string não vazia, ele entende como se fosse verdadeiro. Então ele faz verdadeiro ou falso, o resultado é verdadeiro. Então quem é verdadeiro aqui não é gato? Então ele retorna gato. Deu para entender aí, gente? Mas não se preocupe, eu estou mostrando esse negócio aqui do gato e do cão, mas não se preocupe muito com isso não. Isso aqui são peculiaridades, como eu falei, da linguagem JavaScript. O que eu estou mais interessado são nesses caras aqui, ó. Nessas operações lógicas aqui. Que eu vou mostrar exatamente o que eu quero dizer com isso. Certo? Aí, temos aqui da negação, para dar exemplo da negação, né? Que não true é falso, não falso é true, e não gato, ele retorna falso, porque gato é verdadeiro, então não verdadeiro é falso. Certo, gente? Tranquilo até aí? Dúvidas? Tranquilo? Beleza. Então vamos seguir. Aí, repara. Vamos dar um exemplo mais pé no chão, mais palpável. A gente estava só vendo as possibilidades. Vamos dar um exemplo mais pé no chão. Vocês lembram daquele exemplo que eu coloquei, que era para você calcular a média de duas notas e dizer, e pegar a quantidade de faltas e saber se a pessoa está aprovado, reprovado ou reprovado por falta? Lembra dele? Vamos revisitar esse problema aqui? Então, como é esse problema? Esse problema é assim, viu? Ó, o usuário vai digitar uma nota, a primeira nota, e ele vai digitar a segunda nota. Depois ele vai digitar a quantidade de faltas, certo? Aí eu vou calcular a média dele. Certo? Então, eu vou pegar a nota 1 mais nota 2 e dividir por 2. Calculei a média do aluno. Aí eu falei assim,
Se a quantidade de faltas for menor ou igual que 15, aí eu vou calcular a média dele. Se a média for maior ou igual que 6, aí eu boto o estudante está aprovado. Se não, ou seja, se a quantidade de faltas for menor ou igual que 15, mas a média for menor que 6, então o estudante está reprovado. Agora, se a quantidade de faltas for maior que 15, então automaticamente o estudante está o quê? Reprovado por falta. Esse era o programinha, certo? Que a gente tinha. Só que eu quero reescrever esse problema fazendo o quê? Usando operadores lógicos, certo? Como é que eu vou reescrever esse problema usando operadores lógicos? Vou reescrever assim, ó. Se a quantidade de faltas for menor ou igual que 15 e a média for maior ou igual que 6, o que eu quero dizer com isso, gente? Eu quero dizer que se a quantidade de faltas for menor que 15 e também a média for maior ou igual que 6, então o estudante está o quê? Está aprovado. Se não, se a quantidade de faltas for menor que 15 e a média for menor que 6, aí o estudante está o quê? Reprovado. Se não o quê? Se nem a quantidade de faltas for menor ou igual que 15, aí independente da média, a média pode ser até 8, mas se a quantidade de faltas não é menor ou igual que 15, ela só pode ser menor que 15. Então, se ela é menor que 15, o estudante está reprovado por falta. Qual é a diferença desse programinha daqui para esse programinha aqui do outro? É que eu diminuí a quantidade de ifs alinhados. Vocês conseguem ver isso? Ó, repara, aqui eu tenho um if dentro do if, certo? E aqui não, eu tenho só um if, veja só, e um else if. Eu diminuí a quantidade de ifs alinhados. Então, uma das vantagens de usar condições operadores lógicos é isso aí. Adiciona condições dentro do mesmo if. Exatamente, Adinaldo. Eu adiciono condições lógicas, novas avaliações dentro do mesmo if. Então, com isso, eu posso diminuir o quê? A quantidade de ifs alinhados. No que isso me dá? Isso, de certa maneira, me dá uma legibilidade de código maior. E legibilidade de código é muito interessante para a gente. Por quê? Porque quando a gente vocês vão ver mais para frente que quando a gente está desenvolvendo programas de computador, a gente lê muito mais código que a gente escreve. Então, se a gente escrever programas de computador, não só para a gente, mas para outras pessoas também, que vão ler esse código de uma maneira mais fácil, mais intuitiva, então é mais interessante para elas e para a gente também que seja escrita dessa maneira. Por quê? Porque a gente lê mais do que a gente escreve. Certo? Então, se você diminuir a quantidade, porque aqui, veja só, aqui eu só tenho 2 ifs alinhados. Eu podia ter 3, 4, 5, 6, aí ia ficar mais difícil ainda de ler o programa. Ao passo que se eu usasse operadores lógicos, do e ou, pode ficar mais simples de ler essa sentença lógica aí, certo? Eu não sei se você concorda comigo, mas eu acho particularmente mais simples de ler essa sentença lógica aqui do que essas duas aqui, ó. Primeiro verifica a quantidade de faltas, aí depois verifica a média. É mais simples até para você falar, você escrever essa segunda maneira aqui. Porque você fala muito próximo do que é a língua falada. Você fala, ó, se a quantidade de faltas for menor que 15 e a média maior que 6, o cara está aprovado. Não é assim que funciona no mundo real? Fica até para estruturar, Breno, fica até melhor para estruturar lógica mesmo. Exatamente, Breno, fica até melhor para estruturar a lógica. Certo? Então é por isso que as operações lógicas, os operadores lógicos são tão utilizados. Certo? Deu para entender aí, gente? Tranquilo? Ótimo. Então vamos lá. Aí eu vou responder agora, que justamente a avaliação do curto-circuito. Eu vou responder a pergunta de Daiane. Daiane pergunta assim, quando o primeiro for falso, ele ainda verifica o segundo? Aí que entra a avaliação curto-circuito, viu, Daiane? Porque, vê só, o que é essa avaliação de curto-circuito? Significa o seguinte, olha, como as expressões lógicas são avaliadas da esquerda para a direita, elas são testadas como possíveis avaliações de curto-circuito, utilizando as seguintes regras. False e qualquer coisa é avaliado em curto-circuito como falso. E true ou qualquer coisa é avaliado em curto-circuito como verdadeiro. Repare que qualquer coisa da expressão acima não é avaliada, de forma que qualquer efeito colateral de fazê-lo não produz efeito algum. O que significa? Significa o seguinte, ó. Imagine o seguinte código, ó, vê só. Vê que interessante.
Se eu tenho A igual a 2, B igual a 1, C igual a 0 e D igual a menos 1, quanto equivale A maior que 2, e B menor que 1, e C maior que menos 1, e D menor que 2, e A menor que B, e D maior que C? Qual é o resultado disso? Vê só. Eu avalio isso da esquerda para a direita. Vejam que é tudo I, né? Tem que ser tudo tem que ser tudo I, certo? Então, olha só. A maior que 2, verdadeiro ou falso? A não é igual a 2, então eu sei que A maior que 2 é igual a quê? A falso. E eu sei que falso e alguma coisa, 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 só pode ser o quê? Falso. Se é falso, se eu já sei na primeira sentença que é falso, o que acontece? As outras condições, elas não são avaliadas. Ele já me dá o resultado direto. Falso. Certo? Deu para entender aí, gente? Ele não avalia o resto. Ele não verifica se B é menor que 1. Ele não verifica se C é maior do que menos 1. Ele não avalia se D é menor que menos 2. Se A é menor que B e D é maior ou igual que C. Ele não avalia nada disso. Porque 2 é igual a 2 e não maior. Exatamente, Arthur. Exatamente. 2 não é maior que 2. 2 é igual a 2. A é igual a 2. O resto, ele não avalia. Agora, veja só. Ele não avalia por quê? Porque são Is comerciais, tá? Se você mistura o I com o OU, aí a conversa é diferente. Se você misturar I e OU, a conversa é diferente. Arthur tá falando, não tem resto. Já deu falso o primeiro e é I. Exatamente, Arthur. Deu resto, deu falso no primeiro, aí já matou. Aí você pergunta, e se... Arthur tá reduzindo. Mesmo assim, resto está falso 0 e não menor que 1. E para a próxima condição, professor? É C menor que 1. Tá falando dessa daqui, de B, é? E maior que 1. Bom, pronto. B não é menor que 1. B é igual a 1. Aí pergunta boa. Aí vê só que interessante. A não é maior que 2. A é igual a 2. Beleza, eu sei que isso aqui dá falso. Mas vamos supor que A fosse 3, certo? Então estava 3 maior que 2 verdadeiro. Aí o que ia acontecer? Aí ele ia avaliar a segunda. Se a segunda for falsa, aí ele já sabe que tudo é falso. Aí não avalia mais o resto mais não. Deu para entender aí? No momento que ele encontra alguém falso, ele já sabe que a sentença é toda falsa. Então ele não avalia mais nada. Ele só avalia um, depois o segundo, depois o terceiro, se eles forem verdadeiros. Esse cara é verdadeiro, pulo pro segundo. Esse cara é verdadeiro, pulo pro terceiro. Esse cara é verdadeiro, pulo pro quarto. Esse cara é verdadeiro, não é falso. Então eu já sei que o resto é falso. Deu para entender? Isso é uma otimização que a linguagem de programação faz. Também não se preocupe muito com isso, tá? O que me importa mais é a lógica. Isso eu só estou mostrando que isso é uma otimização que a linguagem de programação faz, tá? A mesma coisa com ou, tá? Por exemplo, A é maior ou igual que 2, verdadeiro ou falso? Verdadeiro, A não é igual a 2, então se A é maior ou igual que 2 é verdadeiro, eu já sei que o resto tudo é verdadeiro. Então não precisa ser avaliado, certo? Mas vamos supor que A maior que 2 fosse falso, aí o que ele faz? Vai avaliar o segundo. Se o segundo for falso, ele avalia o terceiro, e assim por diante. No momento que ele encontra um verdadeiro, ele já sabe que tudo é verdadeiro. Porque só precisa de um para ser verdadeiro, correto? Exatamente, Vitor. Exatamente. Só precisa... No ou, né? No caso do ou. Arthur falou, o resultado só pode ser verdadeiro, não que o resto é verdadeiro. Exatamente, Arthur. O resultado só pode ser verdadeiro, não que o resto é verdadeiro. Por quê? Porque como ele encontrou um verdadeiro e o resto tudo, ele nem avalia, nem precisa saber. Ele faz, olha, eu encontrei um verdadeiro e eu sei que o resto é ou, então, para que eu vou avaliar o resto? Porque eu já sei que o resultado é verdadeiro. Então, eu não avalio o resto. Ele nem vê. Deu para entender aí, gente? Quer dizer, professor, perdão, quer dizer que, complementando a pergunta de Arthur Arruda, que ele relata sobre 0, B,
no ou que o senhor está falando aí, se 0 não pode ser B, não pode ser 1 menos. Por quê? Porque a avaliação poderia ser falsa, correto? Não, poder pode. A questão toda é a seguinte, ó, por exemplo, vamos supor que A maior que 2 fosse falso. Vamos supor que A fosse... vamos supor que A fosse 1, por exemplo. A gente sabe que A maior ou igual que 2. Estaria falso. Porque A seria 1, aí ficaria 1 maior ou igual que 2, é falso. Aí o que acontece se isso aqui fosse falso? Aí, como ele tem um conectivo ou, aí ele ia fazer o quê? Ele ia avaliar a segunda condição. Aí se a segunda condição fosse falsa, e é falsa, porque B não é maior que 1, B é igual a 1. Aí ele vai fazer o quê? Vai avaliar a segunda. A terceira, desculpe. Aí ele faz D é maior do que menos 2, é verdadeiro, porque D é menos 1. Como ele descobriu que D é verdadeiro, aí então não avalia nem a quarta, nem a quinta, nem a sexta. Porque ele já descobriu que tudo é ou, e ele já descobriu que tem um verdadeiro no meio. Como verdadeiro qualquer coisa ou qualquer coisa é verdadeiro, então ele não avalia o resto. Deu para entender? Sim, professor. Essa que é a explicação. A questão é que não faz, como o Arthur Gabriel está dizendo, não faz diferença, porque é curto-circuito. Deu que ele encontrou um verdadeiro, opa, verdadeiro, e o resto tudo independente do resto, ele só precisa saber o seguinte, o resto é ou, então é verdadeiro, porque eu encontrei um verdadeiro. As linguagens de programações fazem isso para otimizar, é uma otimização que eles fazem, para ele fazer uma avaliação mais rápida. Porque se ele fosse avaliar tudo para depois decidir se é falso ou verdadeiro, ele ia gastar tempo. Então, se ele faz, eu já descobri que isso aqui é verdadeiro e é ou, o resto tudo é ou, então já sei que descobri que o resultado final é verdadeiro. Então, não preciso nem avaliar o resto. Compreendido, professor. Deu para compreender aí? Pode prosseguir sua aula. Deu para compreender aí, pessoal? Agora, a pergunta boa é, e quando eu tenho misturado, como é que faz? Se eu tiver I ou misturado, aí é que a pouco eu tô surrado. Aí, o macete que eu dou a vocês é o seguinte, ó. É o macete que eu dou. Deixa eu ver aqui na tabela verdade. O macete que eu dou é o seguinte, ó. Faz de conta que o I, que nem na matemática, faz de conta que o I é multiplicação. Certo? E o ou é soma. Certo? Aí faz de conta que o true é 1 e o false é 0. Deu para entender aí? Deixa eu escrever isso, que talvez seja melhor escrevendo isso. Faz assim, ó. Faz assim, ó. O I vira multiplicação. Faz assim, ó. O ou vira, ó, soma. O true, que é o verdadeiro, vira 1. O false vira 0. Aí se você for nesse macete aqui, você não erra nunca 1. Aí sim, a negação inverte. Negação, você inverte. Certo? E ele é a primeira coisa que você faz. Certo? Inverte. Aí também tem que ver o seguinte, ó. E outro detalhe que eu vou colocar. Faça parênteses primeiro. Que nem na matemática, né? Que nem na matemática, certo? Só que você troca... Sim, aí a brincadeira é o seguinte, olha. Se você fizer com multiplicação, tudo bem. Mas na matemática, se ele fizer assim, ó, se você fizer, por exemplo, 1 vezes 1 vezes 0, isso aqui vai dar 0. Isso a gente sabe. Se você fizer 1
vezes 1, vezes 1, o resultado é 1. Beleza. Só que nós aqui, a gente vai fazer assim, ó. Se 1 mais 1 mais 1 é igual a 1, certo? Ele não passa de 1 ou 0. Certo? Não aí não dá 3 não. Aí dá 1. Não passa de 1. Por que não passa de 1? Porque o resultado é true. Certo? Nesse aqui é false. Deu para entender aí, Arthur? E Elton? 1 mais 1 mais 1 é igual a true. Se der 0 é false. Se der algum valor, é true. Algum valor diferente de 0. Vocês acham melhor escrever assim? 3. Escrever assim, ó. Por exemplo, 3. Valor diferente de 0 é true. Vocês acham melhor assim? Um número seria também true? Elton pergunta. Boa pergunta, viu, Elton? Um número puro? Eu acho que sim. Eu acho que sim, Elton. Desde que o número não seja 0. Aliás, não seja 0, não seja not a number, não seja... nem seja 0, nem seja not a number. Todo número menos 0 é true. Certo, Arthur? Eu não vou dizer que todo número menos 0 é true. E se fosse 1 mais 1 mais 0? Aí seria 2. Boa pergunta, viu, Márcio? Se fosse 1 mais 1 mais 0, seria igual a 2. Aí seria true, porque é valor diferente de 0. Elton pergunta, se eu fizer um if 2, vai executar o if? Boa pergunta, viu, Elton? Boa pergunta. Eu acredito que vai, viu? Ele vai executar, eu acredito que vai. Mas agora estou na dúvida, viu? Nunca testei, mas acredito que vai. Vou testar. Boa pergunta, vou testar já. Me dê um minutinho que eu testo. Certo? Arthur disse, bastante se chama truthness. Também. Alguém levantou a mão? Diga, David. O professor tem uma dúvida, dá para me ouvir? Dá sim, diga lá. É que da forma como você escreveu, eu não vi a diferença entre o true e o false, porque Aonde? tá true igual maior que 1 e false igual maior que 0. Peraí, onde foi que eu escrevi o quê? O true e o false, eu não vi tanta diferença, porque tá true igual maior que 1 e false igual maior que 0. Ah, não, peraí. É porque eu fiz assim, desculpa. É porque maior igual é assim. Mas é porque esse aqui eu só fiz uma setinha, entendeu? Isso é só uma setinha. Não pense que isso aqui é maior igual não, tá certo? Desculpa aí, gente. É porque isso aqui é assim, ó. Eu só fiz só uma setinha. Certo? Eu quero dizer setinha. É uma seta. Até porque, gente, em JavaScript, isso aqui é uma operação aqui, ó. Ele tem uma operação. Então, professor, merecemos 3 pontos. Detalhe. Se a gente acertou aqui... Deixa eu fazer um parêntese rápido aí. Não confunda isso com isso aqui, ó. Eu acho que o pessoal confundiu isso aí, ó. Não confunda esses dois, não. Certo? O operador relacional maior ou igual é esse cara daqui. Esse cara aqui é um operador seta. É outro cara. Que chama de arrow function. Certo? É outra coisa em JavaScript, totalmente diferente. Então não confunda esse cara com esse outro cara daqui. Maior ou igual é esse cara daqui, ó. Certo? Cuidado aí. Deu para entender aí, David, agora? Beleza. Diga lá, Neuza, desculpa atrapalhar você. Alguém aí quer perguntar alguma coisa? Não, eu estava dizendo que nós merecemos 3 pontinhos, porque a gente acertou que era 3 true. Tá aí eu certo. só disse que não era. Do lado do aluno que é ponto para tudo, né? Boa noite. Boa noite. Então, ó,
Porque, qual é o esquema desse macetezinho aqui? Primeiro, de onde é que eu tirei isso aqui? Gente, como nosso amigo aí já falou, que eu não lembro aqui, tem que rolar aqui o chat para ver, mas já falaram que, me lembrou de portas lógicas. Exatamente, eu tirei isso aqui de portas lógicas também, certo? O que significa? Significa o seguinte, gente, se eu tenho alguma coisa assim, por exemplo, deixa eu pegar um código aqui, pra gente fazer parecido. Por exemplo, suponha que eu tenho isso aqui, Cadê? Aqui. Suponha que eu tenho um cara assim, Espera aí. Não é isso que eu quero, não. Só vai assim. Mas tudo bem. Suponha que eu tenho um negócio assim, Deixa eu ajeitar aqui. A, B, pronto. Alexandre pergunta, fez, Arrow Function é igual a lambda ou tem alguma nuance? Rapaz, boa pergunta, viu, Alexandre? Eu acho que é igual a lambda. É só uma forma de escrever função diferente, certo? Você basicamente omite o nome function e tal, é uma forma mais direta de você criar uma função, certo? Mas isso é JavaScript mais avançado, certo? A gente não vai tratar desse cara aqui não, certo? O objetivo aqui é lógica de programação. Mas se você quiser dar uma pesquisada, viu, Alexandre? Sobre Arrow Function é bacana, viu? Mas, vê só, vamos voltar para cá. Imagina que eu tenho var A igual a 2, B igual a 1, C igual a 0, D igual a menos 1. Aí eu faço um negócio assim, A e A maior que 2, ou B maior que 1, e C maior que menos 1, e D, ou D, vou fazer aqui, ou D, e A, ou D maior ou igual que C. Deixa eu diminuir um pouco aqui, esse cara aqui. Pronto. Deixa eu ver se tem como mudar esse estilo aqui. Vai ficar assim mesmo. Tá? Aí vê só, como é que eu faria nesse caso aí? Eu faria nesse caso que nem eu escrevi aqui na frente, aqui em cima. Aí repara, aí faz negação, inverte. Tem alguma negação? Não. Então beleza. Aí faz parêntese primeiro. Tem algum parêntese aqui? Não. Se eu tivesse um parênteses aqui, por exemplo, aqui assim, aí eu faria primeiro parênteses. Deu para entender aí? Aí vamos supor, por exemplo, C maior ou igual que menos 1. C maior que menos 1 porque C é 0. 0 é maior que menos 1. Certo? Ou D. Pronto, já sei que C é maior que menos 1. É verdadeiro? É verdadeiro. Ou alguma coisa, eu já sei que o resultado é verdadeiro. Então eu vou ter o quê? Eu vou ter, A maior que 2, ou B menor que 1, e true, e A menor que B, ou D maior ou igual que C. Deu para entender aí, gente, o que é que eu fiz? Aí assim eu vou resolvendo. Aí primeiro aí faz, o E é multiplicação. E a gente sabe que na matemática, primeiro eu faço a multiplicação. Então, eu vou primeiro resolver esse cara daqui, B menor que 1 e verdadeiro. Aí, repara. Será que B menor que 1 é verdadeiro? B é igual a 1. B não é menor que 1. Então, eu já sei que isso aqui é falso e alguma coisa. Falso e alguma coisa, eu já sei que o resultado é falso. Certo? E ainda vou mais longe, Eu já tenho aqui, B não é falso. Aí tem e true e A maior que B. Daqui, eu já tiro que isso aqui tudinho é falso.
Então, isso aqui vai virar isso aqui, ó. A maior que 2. Ou falso. Ou D maior ou igual que C. Tá acompanhando aí, gente? Ou tô viajando na maionese? Tá para acompanhar, né? Beleza. Aí, continuando. Aí ele faz, ó, A maior que 2 é verdadeiro ou falso? Falso. Então, eu já sei que é falso ou falso. Ou D maior ou igual que C. Aí a pergunta é, se eu tenho falso ou falso, eu já sei que tá falso. Mas esse primeiro falso aqui, eu posso dizer alguma coisa de tudo? Não. Eu vou ter que avaliar até o último, que é esse D maior ou igual que C. E quando é D maior ou igual que C? D é menos 1, C é 0. D é maior ou igual que C? Não, não é. Menos 1 não é maior ou igual que C. Então, o resultado aqui é falso, que só pode ser o quê, gente? Falso. Então, a avaliação lógica desse cara daqui, quando A igual a 2, B igual a 1, C igual a 0 e D igual a menos 1, só pode ser o quê? Falso. Deu para entender aí, gente? Ou foi muita viagem da minha parte? Mas não se preocupe que isso eu não vou cobrar de vocês, não. Eu só estou só mostrando como é que é. Ah, então isso aqui resolve assim, logicamente a gente resolve assim. Deu para entender aí, né, Felipe? Joia. Qualquer coisa, dá uma olhadinha na aula gravada que você vai. Se você perder alguma coisa, você pode acompanhar, tá certo? Tá certo, professor. Obrigado. De nada. Tá joia? Mas vamos lá. Ó, vamos tirar outras dúvidas que a gente apareceram aí. A primeira dúvida que apareceu aí foi o seguinte, que eu também não sei. É isso aqui, ó. Será que se eu botar if um número vai dar verdadeiro? Será que ela executa? Boa pergunta, realmente não sei. Vou ver agora. Eu acho que ele vai executar, certo? Então vou botar teste.html. Aí vou botar aqui, ó, script. Tá aqui, vou botar assim, ó. C2, que nem fizeram no código. C2 document.write foi. Vou botar assim, ó, verdadeiro. Verdadeiro. Pronto. Será que isso aqui vai mostrar verdadeiro ou não? Não sei. Vamos ver agora. Ah, mostrou. Então significa que ele avalia um número como sendo verdadeiro também. Certo? Deixa eu dar um zoom aqui. Olha aí. E se fosse assim? Olha só. Vê que interessante. E se fosse 0? Ali ele não ia mostrar. Ó. Se fosse 0, ele não ia mostrar. Quer ver? Ó. Não mostrou. Significa que ele entende o 0 como falso. Certo? Aí repara, ó. Se fosse string não vazia. Uma string não vazia. Vou botar aqui, ó. Gato. Uma string não vazia, ele vai entender como sendo verdadeiro. Quer ver? Ó. Verdadeiro, mostrou. Certo? E uma string vazia. Ó. Uma string vazia ele entende como falso. Aí ele não mostra. Tá vendo aí, gente? Beleza? Deu para entender? Ele entendeu o 2 como string. Não, David. Ele entendeu o 2 como número, mas como 2 é um número maior que 0, aí ele entende como verdadeiro. Entendeu? É diferente de 0, exatamente. Ó, outra coisa. Vê só que interessante. Vê só que interessante. E se eu tivesse um negócio assim, ó. Var x igual a 0 dividido por 0. A gente sabe que 0 dividido por 0 é o quê? É not a number. Not a number. Vai dar o quê, gente? Será que ele vai mostrar verdadeiro ou falso? Deixa eu rodar aqui, ó. Not a number é falso, ó. Tá vendo que ele não mostrou verdadeiro? Agora, se eu fizesse assim, ó. 0 dividido por 1. Aí 0 dividido por 1 vai dar 0, né? Aí ele vai entender que é verdade, que é falso. Certo? Enfim. Não é só no 0
e negativo. Boa pergunta, Felipe. E negativo. Como é que ele vai interpretar? Vamos ver negativo. Eu acredito que negativo ele vai interpretar como sendo verdadeiro, viu? Mas vamos lá. Olha aí, número negativo é verdadeiro. Só zero, nota number e outros casos que eu acho que, se eu não me engano, eu já abordei no outro slide, certo? Que ele vai entender como sendo truth ou false. Tá aqui, ó. Eu já falei isso aqui, tá no outro slide. Tá aqui, ó. Se eu não me engano, tá nesse slide daqui, ó. Aqui, ó. Os false. False é zero, falso, zero, menos zero, zero N do Big Ent, strings vazia, null, undefined e not a number. Isso tudo aqui ele entende como sendo falso. Número decimal, ele entende como sendo verdadeiro, viu, Felipe? Certo? Então, todas as possibilidades estão aí. Ó. Se for 0, menos 0, 0n de um número inteiro grande, string vazia, null, undefined, not a number, e false, ele vai entender isso tudo como sendo false. Tranquilo, gente? Alguma dúvida? Tranquilo? Que bom, gente. Que bom que vocês estão entendendo. Graças a Deus. Ó, Neuza, pra gente fazer programas aqui em JavaScript, a gente faz assim, ó. Deixa eu apagar esse cara daqui e fazer aqui do comecinho pra você ver, tá certo? Tá ouvindo aqui, Neuza? Tá vendo aqui direitinho? Deixa eu ver aqui. É porque travou o meu computador, mas eu tô vendo. Vamos lá, vendo, professor. Né? Tá, ótimo. Então, olha só. Eu aqui nas aulas, eu estou usando um editor de texto chamado Visual Studio Code, certo? Mas você pode usar qualquer editor de textos aí no seu computador. Editor de texto puro, certo? Por exemplo, o bloco de notas do Windows pode ser usado. Mas eu não recomendo muito, certo? Por quê? Porque tem certas facilidades que o Visual Studio Code traz pra gente. Como que? Ele completa código pra gente, ele mostra certas coisas erradas, ele bota colorido. Então isso pra gente facilita a gente escrever programas de computador, tá certo? Então nas aulas aqui eu uso esse editor de texto, Visual Studio Code, tá? Eu vou botar aqui o link para você baixar ele, certo? Você pode baixar ele aqui, ó. Visual Studio Code. Tá aqui, ó. codevisualstudio.com. Então, aqui você pode baixar ele, ó. Nesse link aqui, ó. Certo? Você baixa ele e instala no seu computador. É bem facinho de instalar. Tá joia? Instalou ele, uma vez que você instalou, aí o que você faz? Vou começar um programa. Como é que eu faço? Eu dou Ctrl N para começar para ele abrir um arquivo novo. Aí dou Ctrl S para ele salvar o meu arquivo. Aí eu salvo com a extensão .html. Um exemplo. Vamos supor que eu quero fazer aquele programa de calcular média, certo? Então tá aqui, ó, média.html. Sempre salvo com a extensão .html. Por quê? Porque quando você dá um duplo clique nesse arquivo, ele vai abrir um navegador para você e vai executar seu programa lá. É isso que a gente quer, certo? Por isso que eu salvo como a extensão .html. Então, eu tenho um arquivo chamado media.html, aí eu começo com a hashtag script. Eu começo com essa palavra aqui, ó, menor script maior, depois menor barra script maior, certo? Aí aqui dentro eu coloco o meu programa de computador, certo? Então, como o programa tem que calcular a média de um aluno, então tá aqui, ó, var nota 1, eu vou escrever o meu programa, né? Var nota 2 e minha média, certo? Então tenho nota 1 é igual a parse float, que são instruções que a gente já viu anteriormente. Parse float converte uma string
para um valor real e o prompt, ele aparece uma caixinha para que o usuário digite alguma informação. Então aqui, digite a primeira nota. Então ele vai solicitar que o usuário digite a primeira nota e vai salvar essa nota na variável nota 1. A mesma coisa para a nota 2. Ele vai solicitar que o usuário digite a nota 2, vai converter essa nota, que é um string, para número real e vai guardar em nota 2. Finalmente eu vou pegar minha média e vou fazer assim, né? Ó. Vou fazer nota 1 mais nota 2, entre parênteses, porque eu quero que primeiro faça essa operação de soma, para depois dividir por 2, e finalmente eu uso a instrução document.write para ele mostrar na tela do navegador a minha média. Então a minha média é mais média. Ele vai concatenar o valor da variável média com a string média, mostrando assim o resultado da minha média, né? Então eu vou salvar ele, ó. Aí eu venho aqui no arquivo media.html, ó, dou um duplo clique, ele abriu o navegador e executou meu programa para mim, dizendo, digita a primeira nota foi um 7, por exemplo, digita a segunda nota, foi um 8, então a média é 7,5. Deu para entender aí, Neuza? Deu, professor, foi muito bom, viu, sua aula e eu estou gostando. Pronto, que bom. Então é assim que a gente executa os programas. Todos os programas que a gente vai fazer vai ser dessa maneira. Você vai cansar de ver isso. Nessa aula ainda não, porque ainda estou para fechar a próxima lista vai ser fechada na próxima aula, tá? Mas na próxima aula, sexta-feira, eu já vou começar a tomar exercício em JavaScript e tenta fazer vários exercícios aqui em JavaScript para a gente começar a treinar não só os conhecimentos da linguagem que a gente já adquiriu, como o ambiente, a linguagem de programação e assim por diante. Tá certo, gente? Tá joia? Mas não deixa de tentar fazer a lista. É importante que vocês tentem fazer a lista, certo? Inclusive, a gente vai tirar as dúvidas da lista na próxima aula também. Tá certo? Da lista 3, Felipe, exatamente. Da lista 3, da lista 2, fica a seu critério. A lista 3 está resolvendo, né? Massa. Alguém tem alguma dúvida por falar nisso? Professora, eu. Diga lá. Assim, não quero misturar nada não, mas esse programa que o senhor está me mostrando também serve para a matéria de web que o senhor está dando lá no terceiro período, que eu também estou lá? Sim, serve sim. Tá certo. Obrigado, professor. De nada, Neuza. É porque eu gosto de perguntar mesmo, viu, professor? Tá, não, pode ficar à vontade. Eu adoro perguntas. Pode perguntar também. Arthur pergunta, a única dúvida é quando sai a lista 4. Já tá todo mundo animado para fazer, né, pessoal? Ah, tá animado? Então, beleza. Tá lá no meu GitHub, dá uma olhadinha lá. Tá, github.com/FabricioFX/IP. Tem uma pastinha, acho que é listas. Se eu não me engano, deixa eu abrir aqui. Tá aqui, ó. github.com/FabricioFX/IP. Tá aqui, ó. Listas. Aí tem aqui, ó. A lista 3 foi essa daqui, não foi o que vocês fizeram? Cadê? Enfim, eu acho que foi a lista 3 que vocês fizeram. Tem aqui já a lista do capítulo 5, 6, 8, capítulo 9. Tem um monte de listas aí. Fiquem à vontade, certo? A próxima lista, que é a quarta lista, deixa eu dar uma olhadinha rapidinho aqui. Aí eu lhe digo a vocês qual é a lista. É a lista... Lista, capítulo 5. Deixa eu ver se é essa aqui. É a lista, pronto, lista de exercício 4. É a lista, IP lista cap 5, que é a lista do capítulo 5. Vai ser a próxima lista, tá certo? A do capítulo 3 foi pronto, exatamente. É do capítulo 5.
Então, ó, IP lista cap5.pdf. É a próxima. Quem quiser adiantar fazer, fica à vontade. Muita calma nessa hora. O cara disse que ia fazer primeiro que todo mundo. Amanhã vai bater em Arthur. Calma, gente. Quem quer se junte 1 sobre 40, 2 sobre 40, 30 sobre 40. Bom, tá aí. Quem quiser. Calma, gente. Tem tempo. Tem até sexta-feira para fazer a terceira, tá certo, gente? Tá ok? Deixa eu terminar de gravar aqui, porque